Chegou a hora! Falamos sobre os fatos principais. No estúdio, Yulia Gorovaia. Olá! Uma pessoa morreu em consequência de um ataque da Federação Russa na região de Dnipropetrovsk. Outras 4 pessoas ficaram feridas. A informação foi divulgada hoje pelo Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia. 4 comunidades foram atacadas pelo ar. 2 dos feridos foram resgatados pelos bombeiros debaixo dos escombros. Os bombeiros extinguiram o incêndio nos locais dos bombardeios. 2 casas foram destruídas e 6 danificadas. O impacto atingiu 6 prédios de 2 andares, um anexo e uma garagem. 2 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas em consequência dos bombardeios russos na região de Zaporizhzhia. Lá, o exército russo atacou Volnyansk. Uma casa particular foi destruída e um casal morreu, um homem de 49 anos e uma mulher de 48. Entre os feridos em Zaporizhzhia está também um rapaz de 14 anos. Em Zaporizhzhia, casas do setor privado foram danificadas. No total, em um dia, os russos atacaram mais de 500 vezes 32 localidades da região. Para os ataques, foram usados aviação, drones, sistemas de lançamento múltiplo de foguetes e artilharia. 12 mil assinantes ficaram sem energia. Agentes do movimento partidário Ateste registram problemas nas fileiras das Forças Armadas da Federação Russa. Segundo eles, há quase uma falha total dos terminais Starlink. Operadores russos não conseguem restaurar o serviço. Tentar ativar canais de reserva está fracassando. Equipamentos de guerra eletrônica interferem até nos rádios. Por causa disso, o comando das tropas de ocupação está praticamente paralisado. Os russos na linha de frente estão em completo caos. A falta de coordenação agora está levando a perdas pesadas. Na direção de Zaporizhzhia, devido à completa ruptura das comunicações, ocorreu um típico caso de fogo amigo. As unidades, sem qualquer informação umas sobre as outras, abriram fogo contra os próprios companheiros. Como resultado, um grupo de assalto de 12 pessoas foi completamente destruído pelas próprias forças. A dependência do exército russo de tecnologias civis jogou contra ele mesmo. Assim que a comunicação falha, o comando se desintegra e as tropas começam a se eliminar entre si, segundo o comunicado do movimento partidário ATSH. A Lituânia quer atrair mais empresas ucranianas do complexo industrial de defesa para o país. Foi o que declarou o governo da Lituânia. Estamos falando de empresas de setores avançados da indústria de defesa. As autoridades consideram a possibilidade de apoio financeiro a essas empresas em casos específicos. Segundo o ministro das Finanças, Kristupas Wojtekunas, a Lituânia está especialmente interessada em drones de longo alcance. Outros armamentos modernos também despertam interesse. Atualmente, as minas modernas também continuam sendo prioridade. O Estado pode ajudar a combinar todas essas peças, compartilhar os contatos necessários, iniciar negócios e, em alguns casos, até mesmo oferecer apoio financeiro. Parte das atividades do Banco Nacional de Desenvolvimento está atualmente voltada para o desenvolvimento da indústria de defesa. O ideal seria que fosse um negócio privado autossuficiente, que gerasse lucro, criasse empregos e produzisse o que a Lituânia e nossos parceiros precisam. A indústria de defesa da Lituânia, em geral, está funcionando e se expandindo, mas gostaríamos de ver um uso mais ativo da experiência e do conhecimento tecnológico ucranianos. Kristupas Wojtekunas, ministro das Finanças da Lituânia, em entrevista à Rádio e Televisão Nacional da Lituânia. O chanceler estoniano Margus Chakna visita a Ucrânia. Em Kiev, ele inaugurou um ponto de indestrutibilidade financiado pelo seu país. O próprio Chakna informou no X. O local oferecerá abrigo e aquecimento para os ucranianos. Também haverá apoio psicológico no local, essencial pelo terror vindo da Rússia e pelos longos períodos sem eletricidade e aquecimento. Segundo o ministro, o ponto ajuda a manter o ânimo dos ucranianos. Ele chamou de um raio de luz na escuridão ao redor. E os Países Baixos vão fornecer transformadores adicionais para a Ucrânia. Além disso, o país vai destinar 23 milhões de euros para apoiar o setor de energia. Isso foi informado pelo Ministério da Energia da Ucrânia. O premier Denis S.H. Mayhal falou por telefone com a chanceler holandesa Auke de Vries. As partes acordaram o fornecimento de transformadores de várias potências. Auke de Vries também garantiu o apoio contínuo ao setor energético ucraniano. Na Rússia, começou uma crise bancária. Em 2025, o sistema bancário da Federação Russa perdeu sinais de estabilidade.
Quem informa isso é o Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia. Apesar das declarações do regulador, a crise já começou. O lucro líquido dos bancos caiu 8% em comparação com o ano retrasado. A rentabilidade do capital também caiu, para 18%. E a qualidade dos créditos continua piorando. Até mesmo analistas próximos ao Kremlin reconhecem os riscos e chamam a estabilidade de ilusória. Dizem que ela sobrevive pelo apoio do governo e concessões. Já a inteligência ucraniana vê a estabilidade do sistema como artificial. A piora dos resultados financeiros ocorreu em meio a um forte aumento das provisões e ao encarecimento da captação de recursos, causado por uma política monetária rígida. Esses indicadores não apontam para uma desaceleração cíclica, mas sim para o início de uma disfunção mais profunda do setor. Nessas condições, os dados oficiais apenas mascaram a real dimensão das perdas. O setor bancário, inevitavelmente, exigirá apoio estatal adicional, o que aumentará a pressão fiscal e macroeconômica sobre a economia da Rússia e consolidará a crise como um fator de longo prazo, segundo o comunicado do Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia. Os Estados Unidos podem endurecer as sanções contra a Rússia. Quem afirmou isso foi o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent. A decisão vai depender do andamento das negociações de paz. Ele destacou que Washington vai considerar sanções contra a frota fantasma da Federação Russa. E as restrições anteriormente impostas contra a Rosneft e a Lukoil surtiram efeito, pois ajudaram a trazer a Rússia para as negociações sobre o fim da guerra, enfatizou Bessent. A Estônia vai fechar por 3 meses o tráfego noturno em 2 pontos de passagem com a Rússia. Quem anunciou isso foi o primeiro-ministro Krishna Mihal. As restrições entrarão em vigor já no dia 24 de fevereiro. Serão fechados os pontos de passagem de Luemai e Koidula. A decisão foi tomada devido às constantes provocações por parte da Rússia. Durante o dia, os pontos de passagem funcionarão por 12 horas. Enquanto isso, o ministro do Interior da Estônia, Igor Tara, declarou que o comportamento dos guardas de fronteira russos exige constantemente recursos adicionais e atenção redobrada. Como a Rússia às vezes se comporta de forma irracional na fronteira, precisamos liberar recursos para uma vigilância mais eficaz da fronteira. A partir de 24 de fevereiro, vamos reduzir o horário de funcionamento dos postos de fronteira por 3 meses e fechá-los à noite, para que possamos monitorar de perto a situação em outros trechos da fronteira. Ao reduzir o horário noturno de funcionamento dos postos de fronteira, poderemos alocar nossos funcionários de forma mais eficiente onde eles são mais necessários. Kaja Kallas, primeira-ministra da Estônia, segundo o comunicado da emissora nacional de rádio e televisão da Estônia. A Ucrânia espera uma decisão política sobre a adesão à União Europeia em 2027. Isso foi informado pelo vice-chefe do gabinete do presidente, Igor Zyovkava, durante uma reunião com a delegação do Parlamento Europeu. Ele afirmou que a Ucrânia está demonstrando um ritmo acelerado de preparação para a adesão à União Europeia. Além disso, segundo ele, já na primeira metade do ano, o país estará pronto para abrir todos os clusters de negociação. Durante a reunião, também foi discutido o apoio militar. A Ucrânia precisa de mísseis adicionais e de recursos para sistemas de defesa aérea. Foi discutida a iniciativa do PUR-LP para a compra de armamentos dos Estados Unidos da América. A adesão da Ucrânia à União Europeia é a base das futuras garantias de segurança para a Ucrânia e para toda a Europa. É justamente por isso que precisamos de uma decisão política clara sobre a adesão da Ucrânia já em 2027. Igor Zovikova, vice-chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, durante um encontro com a delegação do Parlamento Europeu. Na Itália, começam os Jogos Olímpicos de Inverno. As competições vão até o dia 22 de fevereiro. Mais de 4.000 atletas de 96 países do mundo participarão dos Jogos. Os atletas competirão em 16 modalidades esportivas. A Ucrânia será representada por 46 atletas na Olimpíada. Eles vão competir em 11 disciplinas. Entre elas estão biatlo, freestyle, short track, esportes de esqui e saltos de esqui. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.